Boa noite a todos. Amém. Nós temos falado sobre quem? Sobre quem nós temos falado? Sobre o Espírito Santo. Amém? E nós não temos conseguido sair desse tema. Mas hoje o Senhor falou comigo algo que trouxe muito entendimento. Por que nós não saímos ainda desse tema? E o Espírito disse assim: eu quero gerar uma consciência da minha presença em vocês. Olha só que tremendo isso. Eu quero gerar uma consciência da minha presença em vocês. Que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E Romanos vai nos dizer que o Espírito está conosco para nos guiar. João vai nos dizer que o Espírito está conosco para nos ensinar, para nos consolar, para nos guiar em toda a verdade. Eu acho que Coríntios vai nos dizer, eu não anotei esses versículos, mas Coríntios vai nos dizer que o Espírito está em nós, nos foi dado para nos revelar tudo que foi nos dado de maneira gratuita, ou por meio da graça. Então, a ação do Espírito Santo de Deus em nós é muito grande. É muito maior do que nós imaginamos e muito maior do que nós temos experimentado. E falar do Espírito Santo tem sido para mim um encorajamento a me relacionar cada vez mais com Ele. A gerar mesmo essa consciência da sua presença, do quanto Ele quer se relacionar, nos guiar e nos ensinar todas as coisas. E a vida cristã, irmãos, ela é uma experiência contínua com o Espírito Santo. Fale assim comigo: a vida cristã é uma experiência contínua com o Espírito Santo. Aonde nós vamos conhecendo a Cristo, aonde Ele vai nos revelando a Cristo. Ele vai nos ajudando a caminhar, a realizar a vontade de Deus. E como título nessa noite eu quero trazer: andando e aprendendo com o Espírito Santo. Diga: andando e aprendendo com o Espírito Santo. Porque a vida cristã, ela se resume nisso, em andar e aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Só abre um parêntese aqui. Ali no telão estava que o encontro das mães com propósito é na quinta-feira. E não é na quinta. Não sei se você leu, estava errado, percebeu? É na sexta-feira. Foi na hora da digitação que saiu errado. Mas é na sexta-feira, às 19h30. Se você trabalha até mais tarde, diz: eu só posso chegar às 8 horas. Chegue, nós já vamos estar orando e você chega e entra no movimento. Não fique de fora. Então, voltando aqui, Jesus disse: vinde a mim e aprendei de mim. Hoje não é Jesus que está aqui humanamente, mas o Espírito está dentro de nós. E o Espírito faz dessas palavras de Jesus as palavras dele. Vinde a mim e aprendei de mim. E nós precisamos aprender a andar com o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito. E também a obedecer o Espírito. Porque se nós queremos de fato ser os filhos de Deus, a Bíblia vai nos dizer em Romanos 8 que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se eu não sou guiado, será que eu sou filho? O filho é guiado. O filho é orientado. O filho busca a vontade do Pai que é revelada pelo seu Espírito. E nessa noite, então, vamos falar um pouquinho sobre andar com o Espírito Santo e aprender com Ele. Abra comigo a palavra em 1 João 2:20. Abra lá a tua Bíblia.
1 João 2:20. Você consegue colocar na NTLH para mim? Se não conseguir, não tem problema. Mas se conseguir, é que no lugar de unção, essa tradução traz o Espírito Santo. E eu acho que ela fica mais clara, né? Ó. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo. E por isso todos vocês conhecem a verdade. Então, nós temos o Espírito Santo. Cristo nos deu o Espírito Santo. E nós temos o conhecimento da verdade. Agora, o 27. 1 João 1:27. Diz assim: mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito, o Espírito Santo. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo. E os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. E agora, na sequência, nós vamos ler João 14:26. Estávamos em 1 João, agora vamos para João 14:26. Diz: mas o Auxiliador, ou o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, que já foi enviado, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Então, por esses 3 versos das Escrituras, irmãos, nós podemos perceber e entender que o Espírito nos foi dado para o quê? Para nos ensinar a viver no Espírito. Nos ensinar a vontade de Deus, nos orientar, nos guiar. Porque, irmãos, nós entendemos muito bem da carne, não é? Nascemos, crescemos, fomos treinados naturalmente a viver na carne e a viver de maneira natural. A vida no Espírito é uma novidade para nós, não é? É uma novidade, é algo que nós não sabemos nos mover por nós mesmos. Não é algo que nós aprendemos na escola ou na faculdade, mas é algo que o Espírito de Deus tem o propósito, veio com o propósito de nos ensinar. E quando nós aprendemos a viver pelo Espírito, quando nós aprendemos a andar pelo Espírito, ou no Espírito, guiados pelo Espírito, quando nós dependemos de fato dele. Não é o muito conhecimento da letra, não é o muito conhecimento intelectual, não é os muitos cursos, não é as muitas habilidades que vai te ensinar a andar no Espírito, mas é o professor que está dentro de você, que vai ensinar você a andar como Deus quer que você ande. Só que para ele nos ensinar, eu preciso ter esse conhecimento. Que o professor, o mestre, ele mora dentro de mim. E que ele diz, vinde a mim, ou se volte para mim e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos desse conhecimento que nos ilumina. E agora nós precisamos nos abrir para aquilo que ele quer nos ensinar. E não para aquilo que eu quero aprender. É diferente? Eu posso escolher assim, eu quero aprender sobre dons. Não, eu quero aprender sobre os 5 ministérios. Não, eu quero aprender sobre adoração. Mas o que o Espírito quer te ensinar? Porque o Espírito, ele não se encaixa dentro da nossa vontade. Ele não se encaixa dentro dos nossos planos, do que nós queremos. Mas é nós que precisamos nos encaixar dentro da sua vontade. Dentro dos seus planos. Dentro do que ele quer. Nós precisamos ouvir a sua voz e discernir o que ele está querendo me ensinar. Para onde ele está querendo me guiar. O que ele quer fazer em minha vida.
e através da minha vida, em tal situação, em tal processo, em tal aperto, em tal circunstância, em tal coisa boa também, o que Ele quer fazer em mim, em nós. Caminhar com o Espírito Santo, irmão, não tem como caminhar com o Espírito Santo numa esfera natural. Não tem como. Para que você e eu andemos com o Espírito, nós precisamos sair do natural e ir para onde? Para o sobrenatural. Eu preciso ir para o sobrenatural. Eu não posso querer encaixar o Espírito Santo dentro das coisas naturais. Achar que ele vai agir como a matemática, que é 2 mais 2 é 4. A matemática de Deus não bate com a matemática humana. A matemática de Deus é muito além da matemática que nós conhecemos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E olha, a Bíblia diz que para Deus um pobre pode ser rico e um rico pode ser pobre. É diferente as coisas, a perspectiva, o discernimento, a mente de Deus é diferente. E eu estou me lembrando de uma palavra profética agora que Deus nos deu, que Ele nos ensinaria a sua mente e o seu coração. Que lindo, irmão, me avivou aqui agora. Avivou você também? Deus nos ensinaria a sua mente e o seu coração. A sua mente é o seu propósito e o seu coração é a sua vontade. E Deus está nos ensinando nesses dias os seus propósitos e a sua vontade. Para Deus, a força pode ser fraqueza e a fraqueza pode ser força. Não é isso que a Bíblia diz? Os pequenos podem ser grandes e os grandes pequenos. Os loucos, sábios, os rejeitados, amados e os desprezados, escolhidos. Não vou trazer todos os versículos aqui, mas procure por isso. Em Deus nós podemos estar contentes dentro das circunstâncias. Não foi assim com Paulo? Dentro da prisão ele estava feliz. Os caminhos de Deus são diferentes do que os nossos. O menor é o maior. O último é o primeiro. É dando que se recebe. É diminuindo que crescemos. É humilhando-se que Ele nos levanta. É morrendo que vivemos, perdendo que ganhamos. O fogo não queima, o fogo de Deus não queima e não destrói, mas purifica. O fogo normal queima e destrói, mas o fogo de Deus simplesmente purifica a nossa vida. As dores e os sofrimentos são escola de quebrantamento, de crescimento, de maturidade, de sabedoria. Não são as vitórias que produzem glória, mas a Bíblia diz que as leves e momentâneas tribulações é que produzem um peso de glória. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e que o caos é matéria-prima para Deus. Ele abre uma estrada no mar e faz o deserto florescer. Mais alguma coisa para nos convencer de que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos? Nós olhamos para um deserto e dizemos, há escassez aqui, não tem vida. Deus olha para um deserto e diz, é daí que eu vou fazer nascer um jardim. É daí que eu vou fazer fluir um rio de águas vivas. E nós, irmãos, eu falo por mim, eu custei muito. E a gente custa. Nós custamos aprender a andar com Deus. Por quê? Porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Nós queremos que as coisas sejam do nosso tempo. E não vamos além em cada situação para aprender o que Deus está fazendo, o que Deus está gerando, o que Deus está construindo no meio de cada situação contrária. E Deus é o Deus que age
ele tem um caminho no meio da tempestade. É das feridas que nascem as pérolas, irmãos, as preciosas pérolas. E nós custamos a entender a maneira que Deus age. E constantemente nos desesperamos, nos abatemos e nos frustramos, porque temos uma visão limitada e não dependemos do Espírito que habita dentro de nós. Porque quando dependermos de fato do Espírito que habita dentro de nós, a nossa fé vai aumentando dia após dia. E nós vamos nos tornando pessoas fortes, pessoas resistentes, com uma fé inabalável, confiantes no Senhor, independente de toda e qualquer situação, verdadeiramente como Josué e Caleb, que confiam mais em Deus do que nos seus problemas. Então nós precisamos desesperadamente depender do Espírito, ouvir a sua voz. Só que depender, andar, aprender com o Espírito, irmão, eu tenho que considerar que nem sempre ele vai falar o que eu quero. Na maioria das vezes ele vai falar o que eu não quero ouvir. E aí que entra a disposição do coração. Eu estou disposto a me submeter ao que ele está falando? Eu estou disposto a me submeter ao que ele está pedindo? Porque caminhar com o Espírito não é pelo que eu vejo, mas é pelo que ele está vendo. Abraão estava vendo o que, irmão? Um homem estéril, velho, fraco, farto de dias e sem possibilidade de cumprir a promessa de Deus. E Deus estava vendo o quê? Filhos como estrelas do céu e areia do mar. O Espírito nos leva a colocar os nossos olhos em Deus, a depender de Deus, a confiar em Deus, mesmo que para mim não tenha como acontecer, não tenha como se realizar tal promessa. Ele faz, irmão, ponto final. Se ele prometeu, ele vai fazer. Muitas vezes nós caminhamos com Deus, achando que estamos caminhando com Deus, mas na verdade não estamos caminhando com Ele. Quando pensamos, se não for do meu jeito, se for do jeito dele, se não for do meu jeito, fazemos prova com Deus. Prometemos coisas para que Deus faça a minha vontade. Irmão, é comum a gente ver isso. Mas se não for do jeito dele, não tem como andar com ele. Diga assim, se não for do jeito dele, não tem como andar com ele. Não tem, irmão. Não tem jeito. Não vai aguentar o cerco, não vai aguentar a contrariedade. Nós fomos criados para, preste atenção nessa palavra, para a vontade do Pai. Nós fomos criados para a vontade de Deus. E só há plenitude de vida quando eu me encaixo, quando eu me submeto à sua vontade. E Jesus veio para ser o nosso modelo, irmãos. Ele diz, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Hoje é nós que estamos aqui para fazer a vontade do Pai, e o Espírito foi nos dado para nos capacitar a fazer a vontade do Pai, porque sem Ele nada nós podemos. A vontade do Pai não pode ser feita no nosso braço, na nossa força, não tem como. Andar com o Espírito e aprender com Ele, irmão, eu quero te dar 4 passos. Primeiro, você precisa considerar que Ele está contigo. Já adiantei lá na frente, né? Você precisa considerar que Ele está dentro de você. Você precisa buscar essa revelação. Porque se nós não tivermos a revelação que Ele está dentro, você vai continuar pedindo, vem Espírito Santo, vem sobre mim, me batiza, me enche de ti. E você vai
continuar buscando um espírito que está lá em cima, mas não um espírito que já veio e que já habita dentro de você. Você vai orar desde aqui: Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me guia, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me ilumina. Esses dias eu caminhava e eu fazia assim, e quem passava por mim dizia: deve estar com dor de barriga, com muitos gases. Mas eu estava orando: Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me guia. Você está aqui, e é daqui que vai fluir os rios de águas vivas, porque aquele que crê do seu interior fluirá rios de águas vivas. Então, desperta, desperta, se move, vive, me orienta, me ensina, me capacita. Precisamos considerar que Ele está conosco, e Ele está em todo o tempo, com o propósito de me revelar, me ensinar, me guiar, me instruir, me ajudar, me consolar, interceder por mim, enfim, tudo o que a Bíblia fala, Ele é e faz. Segundo ponto, ouvir o que Ele está falando. Para andar com o Espírito, eu preciso ouvir o que Ele está falando. E o que é ouvir o que Ele está falando? É crer e receber. Diga assim: ouvir é crer e receber. Não é ouvir e ignorar. É ouvir, um ouvir completo. Um ouvir completo. É ouvir, crer e receber aquilo que Ele está falando. Submeter-se à sua direção, instrução e vontade. E um ouvir o Espírito de maneira incompleta é ouvir e fugir. Ouvir e se esconder. Ouvir e dizer: não dou conta. Um ouvir completo é você ouvir e dizer: eu não dou conta, mas eu quero. Você pode até dizer: eu não dou conta, porque a gente não dá conta no nosso braço mesmo. Eu não dou conta, mas eu quero, Senhor. Eu quero. Eu me submeto, me ajuda, pega a minha mão, me leva pelos teus caminhos que são mais altos que os meus. Terceiro ponto. Deixar Ele ministrar a minha vida. Deixar Ele me ministrar. O que é isso? Essa palavra ministrar é dar. Deixar Ele me dar o que Ele quer. Se Ele quer me ensinar, deixa Ele te ensinar. Deixa Ele te falar. Dê tempo para Ele te falar. Pare para ouvir o Espírito. Pare para escrever o que Ele está te falando. Se Ele quer tratar das suas feridas, receba o seu remédio. Amém? Permitir que Ele te ministre é receber o remédio para ser curado. Permitir que Ele te ministre é deixar Ele te corrigir. É deixar Ele te exortar. É deixar Ele te repreender. É deixar Ele te alinhar. Porque Ele vai fazer isso? O pai corrige o filho que ama. E o pai corrige o filho que ama através de quem? Do Espírito Santo. O pai vai nos corrigir. Nós precisamos de correção, irmãos. Nós somos como crianças muitas vezes no Espírito. E uma criança precisa do quê? De repreensão, de correção, de disciplina. Para o quê? Para o próprio bem, para que ela cresça, para que ela amadureça. Permitir, se expor diante dele, se colocar. Eu peguei algumas frases, né, que dão uma compreensão do que é ministrar. Por exemplo, o professor ministra a sua aula. Deixe o Espírito Santo ministrar a aula dele para você.
Eu falo lá em casa que para mim oração tem muito mais com o ouvir do que com o falar. Ouvir do que falar, irmão. Falava com o Natan essa semana, ele é o sábio. Eu não sou a sábia. Eu estou em construção. Ele é o sábio. Então, é muito mais produtivo eu chegar diante dele e ouvir o que ele quer me ensinar, do que eu trazer um monte de desejos e sonhos que às vezes nem são a sua vontade. Então, nós precisamos permitir que ele nos ministre. E às vezes, é nos colocar diante de Deus só para ouvir. Só para ele nos curar, irmão, de fato. Quanta gente doente, quanta gente birrenta, quanta gente teimosa, quanta gente cheia de ofensa. E tudo se resume em pessoas feridas, cheias de orgulho, cheias de resistência, cheias de fortaleza. Mas quando eu me coloco diante do Espírito Santo, quando eu entendo que ele ministra, quando eu me disponho para que ele me ministre, ele vai tirando as coisas da minha vida. Ele vai fazendo como aquele cântico que nós cantamos hoje, muda as coisas de lugar. Ele não somente muda, como ele tira muitas coisas que não prestam em nossa vida, que nos fazem tanto mal e que se opõem completamente ao ensino, ao trabalhar a obra do Espírito Santo em nós. Mais uma frase: o enfermeiro ministra o medicamento ao paciente, a secretária ministra informações à empresa, o psicólogo ministra terapia, o nutricionista ministra o quê? Uma educação alimentar, a enfermeira ministra, falei aqui, o medicamento. E o Espírito, ele tem essa função de ministrar. E como é bom ser ministrado por Espírito Santo. Às vezes não é gostoso, mas é bom. Entende essa diferença? Não é gostoso, é doído, mas ao mesmo tempo é bom. Ele te leva para um lugar de liberdade. Eu lembro, já te contei, quando eu estava muito frustrada. E ele disse, eu te frustrei. Porque as coisas não podem ser do teu jeito, no teu tempo e como você quer. Aquele dia ele me ministrou. Aquele dia ele me alinhou. Aquele dia ele me curou. Aquele dia ele mudou o foco, ele mudou a direção. Ele virou chaves, ele fez tanta coisa nesse dia na minha vida, irmão. Que hoje eu estou vivendo coisas desse dia que ele me ministrou. E nós precisamos deixar ele ministrar as nossas vidas. Deixa eu te contar uma loucura. Eu tô muito assim cercada por João de Barro. E eles ficam pertinho de mim. Você vê João de Barro comum assim? Tem muito João de Barro por aí. Mas João de Barro pertinho, na caminhada, pertinho, parece que eles são até mansinho. E hoje eu estava olhando um João de Barro e pensando assim, ó, o João é Deus que fez uma casa de barro e veio morar dentro de nós. Não tem lógica? Não tem lógica? Ah? Ou é só loucura da minha casa? Porque o homem, ele é uma casa de barro. E Deus veio morar dentro de nós por meio do Espírito. E o João de Barro, ele faz a casinha para ele colocar os ovinhos. E o ovinho representa a vida. Então Deus é o João de Barro que botou. Entendeu a minha loucura? Quem entendeu? Entendeu, Sônia? E ali o Senhor começou a me ministrar profundamente. E eu comecei a me deliciar naquilo. E entender que eu sou um vaso de barro. E que Ele colocou os seus ovinhos dentro de mim, a sua vida dentro de mim. E Ele quer multiplicar essa vida. E às vezes o Espírito vai te ministrar nas coisas mais que você nunca imaginou. Mas isso traz tanta vida para nós, um alinhamento, uma graça, algo inexplicável, eu não sei explicar. E o quarto ponto, então, para andar e aprender com o Espírito. Primeiro, considerar que Ele está dentro de você. Segundo, ouvir o que Ele está falando. Terceiro, deixar Ele te ministrar.
E quarto, concorde com Ele. Eu lembro o dia que o Senhor me ensinou sobre concordar com Ele. Isso aqui, irmãos, são ensinos que o Senhor tem feito comigo. O Senhor dizia, você é amada, você é preciosa, você tem valor. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu dizia, não pode ser. Porque eu me sinto não vou falar aqui. Eu me sinto feia, eu me sinto imprópria, eu me sinto no lugar errado. Era um monte de sentimentos negativos dentro de mim, contrários ao propósito de Deus. E um dia o Senhor disse assim, você discorda de mim o tempo todo. Não tem como você sair desse lugar se você não concordar comigo. E quantos de nós, irmãos, ficamos ali. Deus fica querendo anunciar grandes coisas para nós e nós ficamos até com uma falsa humildade, porque Ele me chamou de falsa humilde nesse dia, dizendo, não, Senhor, o que será de mim? O que é de mim? Eu não sou digna, Pai. Até nos humilhamos e nos prostramos diante de Deus com uma falsa humildade. Se Ele está dizendo que você é amada, você é amado, você é precioso, e Ele tem um propósito grande na tua vida, diga amém, Senhor. Diga amém. Mesmo que tua alma diga o contrário, diga amém, Senhor, amém. Mesmo que a tua mente cheia de fortalezas, pelas inúmeras vezes que você discordou de Deus, se formaram fortalezas na tua mente, na tua alma. Mas sabe como elas serão quebradas? Você dizendo sim, Senhor. Amém, Senhor. Você está destinado, o Senhor diz, você está destinado a vida abundante, obras maiores e muitos frutos. Amém, Senhor. Você está destinado ao avivamento. Amém, Senhor? Sim, Pai, eu recebo a tua vontade. Criou-se na igreja uma cultura de humildade que eu tenho que me colocar num lugar de indignidade. E Ele não quer a gente nesse lugar. Ele quer a gente num lugar de humildade. Isso sim, de humildade. Onde eu entendo a vontade dEle. Porque o que é humildade, irmão? É Deus falar e você dizer sim. Orgulho é Deus falar e você resistir. E você fugir, e você se esconder. Então concorde com Deus. Há um poder sobrenatural na concordância. Mateus 18, 19, eu quero ler com você. Coloca lá para nós. Mateus 18, 19. Hoje você vai sair daqui concordando com Deus. Hoje você vai sair daqui, você vai sair de todo lugar de inferioridade. Você vai sair de todo lugar de religiosidade, de falsa humildade. Você vai dar as mãos com o Espírito Santo. E vai permitir que Ele te guie aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Em nome do Senhor Jesus, Mateus 18, 19. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Eu mais o Espírito somos dois. O Espírito está na terra, amém? Vamos trazer essa palavra para essa realidade? Claro que aqui está falando em um contexto de intercessão, mas a Bíblia diz que o Espírito é o nosso intercessor diante de Deus. Irmão, quando você concorda com Deus, você sai dos pensamentos, como será? Não tem jeito, impossível. Quando você concorda com Deus, você simplesmente concorda e deixa que Ele faça como Ele quiser. Nós precisamos confessar o pecado da discordância, da resistência, da dureza de coração, do orgulho do nosso coração. E se Deus está te dizendo que vai te dar um espírito de sabedoria, amém, Senhor.
amém, Senhor. Se Deus está te dizendo que vai te dar muito dinheiro, você diz, amém, Senhor. Porque Deus tem propósito que seus filhos tenham muito dinheiro. Tem um dom na Bíblia que se chama o dom daquele que provê para o reino. Não lembro o nome agora. O dom daquele que provê para o reino, que sustenta a obra de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, passe a concordar com Deus. Gemima, concorde com o Senhor. Quantas coisas grandes Deus tem colocado no teu coração. E quando você olha, você não vê possibilidade. Porque é Ele que vai fazer. Ele tem os seus caminhos, irmãos. Quantas coisas Deus colocou no nosso coração. Colocou no coração de pessoas aqui. Mas foram amortecidas pela incredulidade e pela discordância. Por dizer, não é para mim, não tem como. É impossível, eu não tenho condição, não vai ter jeito. É coisa da minha cabeça. O mais natural que nós pensamos é coisa da minha cabeça. Se você pensa que é coisa da tua cabeça, então diga assim, Senhor, é teu isso? Eu digo sim. É teu, Pai. Para mim é loucura, mas eu digo sim. Caminhar com Deus, irmão, é uma caminhada sobrenatural. É uma caminhada além de nós mesmos. Caminhar com o Espírito Santo, andar com Ele não é saber tudo, mas estar disposto a aprender tudo que Ele quer ensinar. Andar com o Espírito Santo não é entender tudo, mas obedecer mesmo não tendo entendido. Mas obedecer em tudo. E muitas vezes o nosso grande pecado é que nós bloqueamos o mover do Espírito. Nós puxamos o freio de mão. Nós seguramos aquilo que tem que fluir. Nós tampamos aquilo que quer fluir, irmãos. O Senhor colocou um rio dentro de você. Um rio. Abra comigo. Coloca lá para mim, irmão, João 7, 37 ao 39. João 7, do 37. No último dia da festa, era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. O poder da concordância, irmão. Quando eu creio, o rio flui, o rio jorra. 39. Jesus estava falando a respeito de quem? Do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Jesus estava comparando o Espírito Santo a um rio que, quando nós cremos nele, nasce dentro de nós e quer jorrar. Há uma vida dentro de mim e de você que quer fluir. Há uma vida que quer tocar outras pessoas. Há uma vida dentro de nós que quer hidratar, que quer saciar, que quer dar vida a outras pessoas, porque esse é o simbolismo da água. Hidratar, levar vida. E o Espírito Santo quer fluir de dentro de nós, de uma forma, irmão, violenta. Violenta. Sabe o que eu sinto? Que vai ser violento. Vai ser violento, irmão. É isso que eu sinto em meu espírito. Eu sinto como um agitar. O Espírito Santo está movimentando dentro de você.
está movimentando, está agindo, está te convencendo, está te atraindo, está te convencendo de que isso é o que importa. E quando você concordar plenamente com Ele, irmão, vai fluir sem parar. Vai fluir aonde você está. Não vai fluir só no culto, vai fluir na UTI, vai fluir no Uber, vai fluir na faculdade, vai fluir na empresa, vai fluir no hospital, vai fluir na rua, vai fluir no mercado, vai fluir nas entregas, vai fluir por todos os lados, porque o Senhor não colocou um rio dentro de mim e de você para fluir 2 horas por semana em um culto. Deus colocou um rio de vida dentro de nós para fluir continuamente, para tocar pessoas, para liberar palavras sobre pessoas que vão liberar destinos, que vão destravar pessoas. Vai, irmão, mesmo com medo, faça mesmo com medo. Esse foi o caminho que eu tive que trilhar. Eu tinha medo, muito medo. Entrou algo no meu olho, muito medo. Eu tinha muito medo, e eu bloqueava tudo por causa do medo. E quando Deus me falava, eu dizia, tenho medo. E quando Deus me mostrava, eu dizia, tenho medo. E Ele disse um dia, vai com medo. Como assim? Vai com medo mesmo, vai tremendo as pernas, vai gaguejando, vai com a mão gelada, vai com o pé suando, vai gaguejando, mas vai, porque quando você vai é que eu te dou autoridade. É quando você vai, é quando você obedece que eu te dou ousadia. É quando você vai, é quando você obedece, mesmo com medo, que eu te encho do meu poder, que eu manifesto o meu poder. É quando você vai que eu abro o mar. É quando você vai. E, irmãos, eu tenho tido uma experiência sobrenatural. Sobrenatural. Eu quero encerrar aqui nessa experiência com o Espírito Santo, através do BenTV. Já contei algumas coisas aqui sobre o BenTV. Mas, irmão, Deus me cercou de uma forma com o BenTV, que, irmão, não tem como fugir. Não tem como fugir. Tudo começou um dia, eu nem observava os BenTV. Eu nem observava os pássaros. Mas um dia o BenTV cantou e dentro de mim o Senhor cantou. O Espírito cantou. Eu bem te vejo. Eu bem te vejo. Aquele dia, irmão, virou muitas chaves dentro de mim. Porque é diferente quando muitas pessoas falam de quando o Espírito te fala. A Bíblia diz que a voz de Deus é como um estrondo de muitas águas. E a voz de Deus, ela tem o poder de criar no caos. A voz do Senhor tem poder de trazer ordem, de fazer coisas que 1 ano, 2 anos, 10 anos de terapia, de tratamento, de qualquer coisa não pode fazer na nossa vida, irmão. E aquele dia que ele cantou, eu bem te vejo, irmão, caiu muitas coisas da minha vida. Caiu muitas coisas. Caiu muitos conceitos, muitos pensamentos, mentiras, fortalezas que eu não conseguia combater da minha mente. Foi algo sobrenatural. Mas eu me deliciei com essa experiência. E ela foi tão boa, tão maravilhosa, que eu achei que era tudo. E, irmão, por onde eu ia, tinha BenTV. Na época, irmão, eu fui para Brusque ministrar. Isso foi sobrenatural. Ministrar para um grupo de mulheres. E no sábado à tarde, eu ministrei a escola de sabedoria ali com as mulheres. E no outro dia, falei sobre a experiência do BenTV. E no outro dia, nós íamos ter um café nos fundos da igreja, só com as mulheres líderes da igreja ali pela manhã, e levar uma palavra para elas. Irmãs, quando nós fomos para aquela sala, e eu comecei a falar, o BenTV começou a cantar, fora da sala.
Elas disseram, pastor, eu bem te vi que você falou onde está cantando. Todas nós nos maravilhamos e recebemos aquela mensagem de que Ele bem nos vê. E essa é a mensagem para mim, e a mensagem para todo filho de Deus. Ele bem te vê. Ele não te vê de maneira negativa, Ele não vê o teu pecado, Ele não vê a tua maldade, Ele não vê nada disso, sabe por quê? Porque já foi apagado na cruz por Cristo, então Ele só te vê limpo, são, purificado, santificado, transformado, nova criação. Porque Ele vê através do sacrifício, Ele vê por meio do sangue. E quando eu aceito que Ele bem me vê, as mentiras que estão na minha mente começam a cair, irmão. E aí eu fui para Blumenau ministrar. Não sei se o Manuel lembra disso, ele estava comigo. Nós chegamos no hotel, ali nos arrumamos e deitamos para descansar, que à noite tinha programação, eram umas 4, 5 horas. Quando nós deitamos ali para descansar, o Bem-te-vi começou a cantar do lado de fora da janela. Irmão, eu fui fazer cirurgia do ombro, agora em fevereiro. Eu estava no hospital com 8 mulheres. E tinha camas assim e camas assim. E a cama que eu estava era virada para a janela. O Bem-te-vi pulou sentou no muro e começou a cantar. Nós fomos para a praia, final do ano. E quando nós chegamos, preparamos um café, colocamos na mesa. Eu não sei se alguém lembra. Ou se alguém percebeu, o Bem-te-vi sentou no muro e ficou no muro, olhando para nós. Nós saímos, fomos fazer uma caminhada na praia, irmão. O Bem-te-vi sentou do nosso lado. Irmão, eu não consigo contar as inúmeras vezes, não consigo te contar, mas eu fui cercada. E toda vez que o Senhor me cercava com o Bem-te-vi, eu comecei a dizer, sim, Senhor, eu concordo contigo. Você bem me vê, e eu recebo essa verdade, e isto é verdade, e que ela se arraigue dentro de mim, e que ela crie vida, e que ela produza fruto dentro de mim. E foi tão lindo, tão maravilhoso, e eu achei que era tudo, irmão, tudo que eu podia extrair do Bem-te-vi. Eu fui tão ministrada, iluminada, curada, fortalecida, quando eu ouvi o Senhor dizendo, eu bem te vejo. E quantos de nós estamos aqui nessa noite, que precisamos ouvir isso do Senhor? Você já sabe que você é uma bênção, mas parece que tem algo que precisa ser curado lá dentro. Deixa Ele ecoar dentro de você. Hoje, eu bem te vejo. Eu bem te vejo. E como eu falei, quando eu pensei que era tudo, o Senhor veio ministrando mais coisas. O Manuel compartilhou aqui no culto. Ele disse assim, a Márcia fala da experiência do Bem-te-vi e diz que ela teve a experiência, eu bem te vejo, que Deus bem a vê. Mas eu interpretei, ele recebeu essa verdade, eu bem te vi no futuro. Eu bem te vi, você chegou lá, filho. Você conseguiu, você conquistou, realizou o meu propósito, a minha vontade. Eu bem te vi no futuro, é assim que Deus nos vê. Eu já te vi lá. E lá eu vi você vitorioso, vencedor, com uma coroa de glória na cabeça. Aleluia! Eu lembro nessa experiência, e o Senhor me comunicou isso enquanto Ele contava. Eu também bem te vi já. Eu bem te vi hoje, mas eu já bem te vi. Eu bem te vi lá. E eu lembrei de um versículo de Provérbios, que diz assim, que a mulher virtuosa, ela olha para o futuro e ela dá risada do seu futuro. Por causa da sua confiança em Deus. Então ela olha para o futuro
E ela tem certeza que tudo já deu certo, irmão. E aí o Senhor também me comunicou e me ensinou. Eu bem te vi, filha, mas quando você se sentia tão mal, tão imprópria, tão incapaz, tão suja, tão imunda, tão fraca, tão pecadora, eu bem te vi lá atrás. Porque você sem mim lá atrás se via na perspectiva do teu pecado, mas eu já te via desde lá, purificada e lavada pelo meu sangue. Então, irmão, Deus bem te vê, Deus bem te viu, e Deus já bem te viu lá atrás também. E nós precisamos aprender essas verdades com Ele, porque essas são verdades da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai falar por meio da criação, isso está em Romanos 1:20, leia depois. Mas sempre vai estar conectado com a palavra. Sempre terá que ter o respaldo da palavra. Deixa eu compartilhar mais uma liçãozinha, mais umas liçãozinhas aqui. Quando eu comecei a perceber que onde eu estava tinha bem te vi, o Senhor disse: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Me lembrou também do versículo: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou dar a vocês o meu Espírito, para que esteja com vocês e em vocês. Outro dia eu estava vindo de uma caminhada, aqui próximo da casa da Rosineide, do Gilson, que tem uns eucaliptos bem grandes, ali num terreno da Sanepar. E o Bem-te-vi cantava assim, altamente, lindamente, maravilhosamente. E eu comecei a procurar para ver se eu encontrava, e eu não encontrei. E por várias vezes eu voltei a passar ali, ele canta naquele lugar e eu não vejo onde ele está. E sabe o que o Senhor disse? Você não pode me ver, mas você pode me ouvir. E na hora me lembrou de João 10, que nós somos ovelhas do seu pasto, e nós ouvimos e seguimos a sua voz. Nós não podemos ver Deus, nós não podemos ver o Espírito Santo aqui dentro de nós, é invisível, ele está aqui, mas nós podemos ouvi-lo, irmão. Através de uma experiência tão simples, o Espírito ministrou essa verdade tão profunda, que Ele nos deu a capacidade de ouvi-lo. Raramente você vai ver um bem-te-vi no chão. Já viu um bem-te-vi no chão? Quem observou os bem-te-vis? Geralmente eles estão no alto, e eles estão cantando no alto. E o alto, irmão, a Bíblia fala que o alto revela o reino de Deus. Há vários versículos que dizem que o reino dos céus é um reino do alto. A vida do Espírito vem do alto. O alto aponta para Ele. Deus está sentado num alto e sublime trono. O original da palavra nascido de novo é nascido do alto. O alto indica a vida do Espírito desde este lugar. A sabedoria, ela vem do alto. Os caminhos e pensamentos de Deus, diz Isaías 55, são mais altos que os nossos. E quando eu via sempre o bem-te-vi no alto, comecei a observar, o Senhor me ensinou essa verdade. Olhe para cima, olhe para o alto, é do alto que vem o teu socorro, é de mim. Fita os teus olhos em mim, autor e consumador da sua fé. Sempre que você ver um bem-te-vi, ele vai estar cantando, porque é o dele que nos chama a atenção. E através do bem-te-vi cantando, irmão, eu aprendi duas lindas lições. Nós nascemos para adorar ao Senhor. Nós fomos criados para dar louvor e adoração ao nosso Deus. E Efésios 5, 18 ao 20, vai nos dizer que a maneira de nos enchermos do Espírito é dando graças a Deus,
é cantando, é agradecendo, é dando graças em todo o tempo. A Bíblia diz ali em Efésios: enchei-vos do Espírito. Nós precisamos nos encher do Espírito. Nós precisamos fazer a nossa parte de nos enchermos. E quando nós agradecemos a Deus por todas as coisas, por tudo, bem ou mal, abundância ou falta, saúde ou doença, prosperidade ou circunstâncias, quando nós aprendemos a ser gratos em tudo, o que prevalece em nós é a vida do Espírito. Por que você acha que Paulo estava dentro de uma prisão dando graças a Deus? Porque o que prevalecia nele era a vida do Espírito. Aleluia! E sempre que você vê um BNTV cantando, tem outros cantando junto. E observando, parece que um canta e outro responde. Preste atenção nisso, parece que um canta e outro responde. O Espírito disse: a vida comigo é um relacionamento. Eu te ouço e te falo. Você fala, eu ouço. Eu falo, você ouve. É assim que se constrói um relacionamento. Não é só você falando e eu te ouvindo. É você me ouvindo. É uma comunicação. E para fechar aqui, eu tenho vivido um tempo onde eu tenho sido muito ministrada pela cor amarela. Muito, muito ministrada. Incontáveis também experiências com essa cor. E de repente eu me deparei que todo o peito do BNTV é amarelo. E o amarelo fala de maturidade, de amadurecimento. E o Senhor tem falado conosco que nós estamos em uma estação para amadurecer. Nós precisamos amadurecer, irmão. Amadurecer no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Deixando Ele fazer. Deixando Ele fazer muito mais do que eu fazer. Nós precisamos aprender que Ele é o médico. Eu sou simplesmente uma ferramenta na mão do médico. Que Ele pega essa ferramenta e manuseia essa ferramenta como é necessário. Nós precisamos entrar nesse lugar de dependência total de Deus. De ouvir a sua voz e de ser guiado. Fique de pé comigo nessa noite. Quantos aqui querem, irmão, de todo o coração, andar e aprender com o Espírito? Quantos? Eu quero ver. Quantos de vocês queimou o teu coração por isso? Irmão, porque isso não é para mim. Eu não sou exclusiva. Ou para a Rosineide, ou para o Cezinha e para a Ju, ou para o Manuel, ou para o ministro do louvor. É para todo filho de Deus. Todo filho de Deus. Ele quer guiar. Ele quer te levar a uma experiência contínua, viva, produtiva, eficiente, poderosa. Aleluia. Fecha os teus olhos nessa noite. Fecha os teus olhos e comece a fazer a tua oração nesse momento, dizendo: eu quero, Senhor. Eu quero andar contigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero aprender no simples, no ordinário. Eu quero perceber a tua presença. Eu quero me submeter. Às vezes você pode estar percebendo que é tão difícil se submeter. E não é fácil se submeter. Porque existe uma natureza rebelde dentro de nós, teimosa e orgulhosa. Mas se você se encaixa nisso e diz: é tão difícil obedecer, é tão difícil se submeter à sua voz, fala isso para o Espírito.
perfeito no seu ensino e na sua ajuda. E Ele vai colocar um caminho diante de você, de crescimento e de vitória. Ele vai te dar o caminho, e Ele vai te dar a força para trilhar esse caminho. Ele vai te dar toda a condição. Aleluia! Nós clamamos por tua vida em nós. Nós clamamos por tua vida em nós. Pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real.